Hoje a gente vai falar do processo criativo da saga Crítica. E daí você já tira, né? Que o negócio vai ser complexo. Primeiro de tudo, processo criativo, eu me fundamentei aqui em algumas teorias, em alguns autores. Tem o Mihaly Csikszentmihalyi, que fala que é um húngaro, acho que é húngaro, que fala sobre criatividade. E aí eu peguei outros trabalhos para tentar entender o que é isso. Por quê? Porque eu não sou uma máquina e estamos vivendo numa sociedade onde tudo é metodologia. Passamos por uma sociedade onde tudo era sentimento, né? A gente só fazia. Agora não, agora tudo tem que ser explicado, tudo tem que estar fundamentado metodologicamente pela ciência. Vai tomar no cu essa porra. Bloqueia aí, Google, Instagram ou YouTube, bloqueia. Mas eu gosto de falar palavrão e foda-se. Então, processo criativo. Então, eu li que o processo criativo ele não é linear. E o que porra nessa vida, minha gente, é linear? Me diga. Não é a linha do cu, é linear. Porque tu planeja uma coisa, chega lá na frente, desfaz tudo e avacalha. O mundo é um caos. Bota na sua cabeça que o mundo é um caos. O mundo é uma agonia, é um desespero. E na literatura não é muito diferente, nos jogos, na música não é muito diferente, não. A vida é um caos sempre em cada departamentozinho dela. É isso. Então se prepare para viver isso. Às vezes você pensa, eu vou ter dinheiro, não vou ter problema. Haha, sonha. Você vai ter dinheiro e vai ter problema. Sou pobre, não tenho dinheiro, mas vai ter problema. Porque o problema é o que move a humanidade. A humanidade é basicamente movida a problemas. E onde eu li, uma das etapas exatamente do processo criativo é o problema, né? É o desejo de resolver um problema. E aí, qual era o desejo, qual era o problema, né? Qual era o desejo de resolver o problema? Nem na academia eu consigo pensar isso direito. Imagina na minha literatura um menino com 21 anos pensando em resolver problema, que eu nem sabia nem quem eu era. Mas vamos lá, vamos em frente, vamos ver no que é que isso vai dar. Espero que a luz aqui não esteja queimando a tela do meu monitor, mas tudo bem, vamos ver no que é que dá. Então, minha gente, qual era o problema que eu queria resolver com a saga crítica? Sei não, tenho a menor ideia qual era o problema que eu queria resolver. Existia um problema? Existe. Vocês aí, teóricos, que vão ficar com a obra, se virem e descubram qual era o problema que eu queria resolver. Mas eu não queria resolver. Eu tinha um problema. Eu queria tocar heavy metal, né? Os power metal. Tem até mais um título bonitinho, mais um adjetivo para deixar o gênero bem largo, longo. Que é o seguinte: Adventure Power Metal. Vou precisar dar uma pausa porque tem uma coisa séria para resolver. Voltei, tá vendo? Tudo é um caos, tudo é problema. E você para o celular e vai resolver problema. Né, Curo? Ali atrás tem merchandising ali, ó. Tem o quebra-cabeça da Ana, tem o jogo do Nimoy da IVL. O jogo tabuleiro do Nimoy da IVL. O jogo digital você joga no site. Mas vamos lá. Continuando. Engrossar o caldo. Nojeira, tirando o negócio do vidro. Resolver o problema. Não sei, minha gente, qual era o problema que eu queria resolver aos 21 anos. Eu só sei que... Aí tudo bem, eu posso parar e pensar na identificação do problema. Eu não estou contextualizando o enredo, tá? Eu estou apenas contando como foi o processo criativo. Então, vamos dizer que eu estou agora na segunda etapa, entendendo o problema, né? Que é a identificação. O negócio era o seguinte, eu tinha 21 anos, em 99 eu tinha acabado de conhecer bandas como Angra, Halloween, Blind Guardian, apesar de antes, muito antes, em 95, meu vizinho ter me mostrado o Iron Maiden, né? Mas eu não dei muita bola que eu não gostava. Na verdade, até hoje eu não gosto muito de Iron Maiden. Haters, mas
Mas enfim, eu gosto do som, gosto do baixo de Steve Harris, gosto da voz. Eu gosto da banda, mas não gasto meu dinheiro para comprar, nem para ouvir muito não. Só ouço as músicas batidas mesmo dele. É, e aí veio Angra, veio o Halloween e o Black Guardian. E aí depois veio Stratovarius e Hammerfall. E aí no meio disso, minha gente, eu fui tocar numa banda com pessoal high level, né? Eu lá, pobre no meio de gente rica, é uma coisa complicada. Aí eu fui lá tocar com esses meninos. E no meio disso eu conheci o Edguy. Minto eu. Primeiro eu conheci o Avanteja. O menino lá que tocava guitarra mostrou. Eu estou evitando falar nomes porque eu tive recentemente uma experiência não muito legal com gente do passado. E aí eu estou evitando falar nomes porque eu descobri que o passado tem que ficar no passado. E ponto. Pessoas não valem a pena. Então, estou evitando falar qualquer nome do passado agora. Eu adoraria falar porque eu tenho muito respeito pelas pessoas, admiração, mas as pessoas são pessoas. Então, sigamos o fluxo. Então, não vou falar nome de porra nenhuma. Carai. Falar nome de ninguém. Foda-se. Então, o que aconteceu? Esse menino me apresentou o Avanteja. Imediatamente eu ouvindo, eu entendi que ali tínhamos André Matos. Estou falando de 2000, 2001, minha gente. 2001. É um tempo onde não tinha nada. Você tinha o CD e botava no aparelho, tá? Não tinha internet para saber das coisas. Então, tudo vinha de você. E aí esse menino me ouvia, eu ouvia o Avanteja, eu disse, André tá aí, tem outras vozes, tal. Acho que eu não conhecia o Kai Hansen ainda, porque naquela época eu só tive acesso aos Keepers, né? E ainda foi na fita cassete. Ruim pra caramba, aí foi. Então eu não conseguia entender a voz do Michael Kiske, nem muito menos de qualquer outra pessoa. Isso aí eu vim descobrir depois, quando outra pessoa que tocava comigo pouco depois comprou o CD, me emprestou, eu comecei a ler o CD, que eu gostava de ler as coisas, e fui identificando as pessoas, né? Mas enfim, Avanteja. Porém, do Avanteja nessa história, nessa cachorrada toda de processo criativo. Eu olhei a história e pirei, né? Porque eu já vinha do videogame, de historinha do videogame, adorava Indiana Jones, essas narrativas muito doidas assim de fantasia, nem sabia que porra era, mas pra mim era muito bom, eu gostava, não sabia dar nome aos burros, mas eu gostava daquilo. E aí eu disse, poxa, que história legal. Eu li a historinha todinha do Encarte com meu inglês devagar daquela época, né? Não tinha muito conhecimento, mas já sabia alguma coisa e ia lá, traduzia toda a história que está aí atrás do Encarte para entender, né? E ouvindo as músicas, tá? E aí eu disse, cara, que legal. Aí no meio disso apareceu o quê? Apareceu o Arezzo, né? Do episódio do Luca Turilli, aquela porra do cara que até hoje eu não sei, eu parei de acompanhar a história. Não sei se o cara achou a bexiga da espada emeralda ou se ele deixou pra lá, né? Melhor ter deixado pra lá. Vale mais a pena, Arezzo, vai fazer outra coisa da sua vida? E aí eu fiquei com essas duas bombas na mão. A vantagem é história lá, né? Do Tobias e a história a narrativa épica de fantasia do Luca Turilli. E aí eu falo o nome desses dois porque eles estão cagando para mim, eu nem existo para eles nem sabem quem eu sou e eles não vão me processar por isso. E aí no meio disso aparece o quê? O Black Guardian com Nightfall e Middle-earth, que era do Tolkien, né? Que é a história do Silmarillion. Só que eu não tinha acesso ao Silmarillion naquela época. Na verdade, eu não tinha acesso a porra nenhuma, né? Porque eu não tinha dinheiro, não tinha condições e era na sorte. A gente ia pegando com os colegas. Então eu tinha três narrativas muito fortes para mim no meio desse processo e eu disse, eu quero fazer. E essa porra desse WhatsApp fica apitando aqui. Espero que não esculhambe o vídeo, né? Que eu acho que já está esculhambado.
Mais esculhambado que isso possível. Porque eu não faço edição de vídeo porque eu não tenho tempo. E mesmo que tivesse, eu acho que eu também não faria. Porque a lembrança, a memória que eu quero deixar é essa. Eu sendo eu, aos 40 a mais, né, 44 anos, eu quero ser eu, quero deixar essa memória de quem eu sou, não do que os outros querem que eu seja. Então, foda-se. Bloqueia aí, YouTube. E aí, esses 3 pilares, disse, pô, vou fazer, eu quero fazer uma história também, eu vou escrever. Aí peguei um caderninho que eu tinha, que era para o curso de pré-vestibular, meu primeiro pré-vestibular, minha gente, que eu ia fazer. Escrevi tudo nele, escrevi porra nenhuma de aula, ainda bem era de graça, né? Ninguém gastou, eu só gastava passagem. Ia para lá de noite, né? Eu já tinha 21 anos, não estudei no tempo que ia estudar, também não tinha condições, né? Porque a escolinha nem ajudava. Né? Acho que poucas são as escolas que ajudam em alguma coisa. E aí vocês vão ter que aguentar o bip do WhatsApp aqui, porque eu não sei tirar e não vou perder meu tempo, nem vou parar de novo aqui o vídeo para explicar. Boa sorte. E aí, eu peguei o caderninho e comecei a escrever. Então, eu queria resolver um problema, sei lá, o que é que eu escrevi, baseado nesses 3 pilares. Avantasia, Nightfall e Middle-earth do Blind Guardian e Episode. Pronto. Mas aí, o que é que aconteceu? Eu disse, poxa, o que é que eu vou escrever? Eu não sei o que eu vou escrever. Qual é a história? Eu sei não qual é a história. Aí nesse tempo eu já estava começando a fazer perguntas, né? Me questionando sobre muita coisa. Antes de tudo, eu quero dizer a vocês que é o seguinte, eu nunca li Tolkien, nem muito menos nunca li Nárnia, nem muito menos a Rowling. Rowling, não sei, não interessa agora. Por quê? Porque na época era impossível, porque era tudo muito caro. E eu não ia gastar um dinheiro que eu queria comprar um CD ou comprar meus instrumentos para comprar um livro. Meu Deus, ele está dizendo isso. É verdade, minha gente. É verdade pura, nua e crua do Brasil. Eu vou mentir para vocês? Se quiser hipocrisia, já basta a minha vida, que é uma hipocrisia gigante. Então, eu nunca li esses autores, muito menos nenhum. O único autor na vida que eu li foi Dan Brown, né? Com a trilogia do Robert Langdon, que eu adoro. Mas quando chegou lá no Inferno, eu nem li, minha gente, o Inferno. Eu tenho o Inferno aqui, mas nunca li o Inferno. Eu comecei o Código da Vinci, por causa da mídia, mas deveria ter começado pelo Anjos e Demônios. Depois li Anjos e Demônios. Fui pro Símbolo Perdido, amei. Ficava o tempo todinho lendo, até arrumei uma inimizade na faculdade, porque eu disse, não posso falar não, porque eu tenho que terminar isso. E a pessoa, coitada, ficou lá muito chateada. Mas eu queria terminar aquele livro. Por que eu não li mais nada? Porque depois que eu tive essa experiência da graduação, eu entrei tarde na graduação, entrei com 30 anos na graduação. Eu não tive tempo para mais nada na minha vida. Minha mente já é um caos. E ainda mais por cima, com mais um caos dentro da universidade, eu não tinha tempo para mais nada. Então, a última literatura que eu li por desejo foi Dan Brown. E depois dali só um artigo chato de ciência, né? E academia. Até hoje minha vida é isso. Nunca consegui ler mais nada na minha vida, com exceção de algumas coisas, né, que usei para construir a saga crítica. Mas nada prazeroso. O primeiro livro que eu li foi o Wuthering Heights, né? O Morro dos Ventos Uivantes, que tem a musiquinha, né? It's me, can't come home, I'm so cold, let in your window. Todo mundo conhece, né? Então, foi o primeiro livro que eu li em inglês. Eu gosto de ler em inglês. Mas, enfim, resumo. Li Dan Brown e nos últimos 15 anos, 15 a 20 anos, 15, né? Foi 2010, 16 anos. Nos últimos 16 anos eu só leio artigo e livro de ciência, de academia, que é um saco. Mas tem que trabalhar porque a gente precisa ganhar dinheiro.
E aí, tendo isso em mãos, qual é o problema que eu queria entender? Eu não sei, minha gente, não sei. Eu só sabia isso, que o mundo, eu entendi a coisa das energias positivas e negativas. Você imagina isso aí, um menino de 21 anos pensando isso. Energias positivas e negativas das pessoas podem gerar muitas coisas. Então, foi esse o princípio básico que criou todo o enredo da saga Critias. Pensamentos bons, pensamentos maus se unem ou se repelem e criam estragos na vida das pessoas. Essa é a lógica da saga Critias. Tudo começou assim. E aí, fui pesquisar, né? E aí eu comecei, acho que começa tudo daí, né? O processo criativo de verdade começa aí. Fui pesquisar e coletar. Só que eu tenho probleminhas e vocês sabem que eu não tenho muita paciência para estar esperando as coisas acontecerem. E aí eu comecei a escrever qualquer coisa lá com base do que vinha na minha cabeça. Minha gente, era o que vinha da minha cabeça. Talvez de Caverna do Dragão, Princesa Sara lá, Cavalo de Fogo, que eu assisti, Os Cinco Carinhosos, Cavaleiro do Zodíaco, Zillion, Digimon. Mas eu simplesmente deixei fluir. E eu queria uma história não, eu queria uma narrativa que fosse bem à vontade, assim. E aí eu decidi o quê? Falar da minha vida. Então, eu comecei a colocar fatos da minha vida e transformar no mundo épico. Basicamente isso. Acontecia uma coisa na minha vida, eu ia lá e pá, colocava, escrevia como se fosse. O Rafael Bittencourt fez isso de boa com Carolina Fó, enganou todo mundo a vida toda, inclusive a mim, que achei que Carolina Fó era um barco que afundou. Pesquisei, gente, vocês não sabem o quanto eu pesquisei em arquivo para achar um barco chamado Carolina Fó, e no fim Carolina Fó era uma Toyota, era um micro-ônibus, né? Um micro-ônibus velho que quase vira com eles lá, sei lá, no México, onde foi. Então é isso, comecei a contar as minhas histórias. Então, a gente tem um núcleo, porque a saga Critias ela nasceu como uma série de contos. Hoje é um romance, hoje eu entendi que é um romance porque é uma obra completa, né? Com início, meio e fim, desenrolares, várias tramas que levam tudo para o mesmo lugar. Mas hoje ela é um romance, a obra é um romance, mas ela começa como conto. Por que conto? Porque naquela época eu já pensava, eu não vou ter tempo de terminar isso. Eu sempre pensei, eu não vou ter tempo de terminar. Então, se eu for pensar em fazer uma coisa muito grande, muito dilatada, eu não vou conseguir terminar, eu não vou publicar e vai ficar escondido e meu trabalho ninguém nunca vai ver. E aí comecei com um conto. Por quê? Porque o conto é pequenininho, tem começo, meio e fim e vai. Por isso, eu acho que isso ajudou muito a chegar onde eu cheguei. E aí, o primeiro conto, né, que é a trama central da coisa, eu chamo de As Filhas do Crepúsculo do Tempo. Então eu comecei a criar, desenrolar uma narrativa baseada nessa coisa dos sentimentos positivos e negativos lá em 2001 e pensando como que isso poderia dar um recado para as pessoas de dizer, ó, se você pensar positivo, tudo bem que muita gente já escreveu sobre isso, eu sou só mais um que pensei. Mas em 2001, sem internet, eu não sabia disso, minha gente. Aquilo era a coisa mais fantástica para mim. Eu tinha achado que eu era o escolhido, que eu estava tendo uma revelação e fazendo quase um Nostradamus. Mas vamos em frente. Inocente, né? Pessoa inocente. Aí eu disse, bem, então como é que eu vou fazer isso? Não sei, realmente eu não sei. Como as personagens nasceram também não sei, eu não lembro. Só alguns personagens eu lembro. Mas as personagens hoje, que são as personagens ditas principais da trama, que é a Aldera e a Rafika, eu não lembro como elas nasceram. Eu só sei que eu pari elas e elas nasceram.
O nome Alden é muito engraçado, de onde veio. Fui juntando palavras pelo som. A saga Cryptis é basicamente isso. Todas as palavras são pelo som, que eu acho bonitinho o som da palavra, como a palavra vai soar em português ou em inglês, e falo, e escrevo. Né? Transcrevo lá, faço a transcrição lá para a coisa. E Alden e Haskell é básico. A charada de Haskell está no próprio nome, é super fácil. E aí, eu comecei, não tinha muito o que pesquisar, então eu comecei a escrever. Como que eu escrevi? Uma parte eu lembro que eu estava indo para aquele tal cursinho de pré-vestibular que eu disse, lá em 2001, e aqui onde eu moro é em cima de um morro, né? A gente, chiquemente, se nós estivéssemos em outro lugar que não fosse o Recife ou até fora do Brasil, as pessoas chamariam de serra. Mas a gente é tudo mundiça mesmo, a gente chama de ladeira. Então eu moro e tem uma ladeira gigante para descer. E leva muito tempo para chegar na civilização, né? Na avenida principal. E aí tinha, ah, tinha lá, tinha não, tem, né? A devoção religiosa do pessoal daqui, principalmente dos Brenãs, fez eles colocarem uma estátua lá de Padre Cícero. E eu sempre pensei, poxa, se a gente tivesse um portal gigante aqui na entrada do bairro, ia ser super legal. E foi o que eu fiz. Então, se você pegar o mapa de Eforge, você vai ver que literalmente a montanha em cima de Eforge é a vila onde eu moro, o castelo é a minha casa, e o caminho da vila, da biblioteca, até chegar nos portões é o bairro onde eu moro. E aí, descendo, cheguei lá e comecei a escrever uma história, tá? De um cara aí, um tal de Sidur, que tinha 2 Ds. E aí fui para a aula, nem lembro, a aula chata do inferno, a gente ficou lá fora e eu tomo escrever, o povo perguntando o que é que tu tá fazendo, tô escrevendo. E aí o que é que eu estava escrevendo? Eu peguei o nome de cada uma das pessoas que estavam ali naquele meu tempo e comecei a criar uma história. Então, a Vila da Taverna do Sol Nascente, que fica bem ao lado da montanha, no sopé da montanha, nada mais é do que a vila dali do bairro, do outro bairro, que assim, é o mesmo bairro, mas o povo acha que são bairros vizinhos, mas é do outro lado do rio. Então, vocês vão ver que o rio e tal, tudo tem a ver com o lugar onde eu moro. E aí comecei a escrever, botar o nome do povo. Infelizmente, essa parte se perdeu no tempo e eu não utilizei o nome desses personagens, apenas um, que é o Sidu. E Sidu nada mais é do que cidade universitária. Porque eu estava na cidade, a gente chamava ali, chama, né, cidade universitária, perto aqui da universidade. E aí vem a parte da pesquisa, né? Pesquisar o quê? Não sei o que é que eu vou pesquisar. E aí fui pesquisando com a vida, minha gente. Porque eu não sabia o que eu queria colocar. Eu só queria que as duas elas tivessem sua história, as coisas acontecessem, que surgiu a coisa das pedras mágicas, e fosse acontecendo e tivesse um fim. Só que o fim delas duas, né? Que elas vão virar Ana, isso aí é óbvio, todo mundo já sabe. Surge a Sarah. Sarah vai surgir em 2008. Surge a Sarah. Depois que a Sarah surge, fica lá parado. Então, é, Area, ou Área, e o Egdby, eles só vão surgir agora há pouco, em 2019, 2018, que foi quando eu peguei a última vez e criei. Mas não tinha final, então o final surgiu basicamente agora, ano passado, em 2025. Então, foi quando eu queria terminar, fechar tudo e dar um final, porque eu acho injusto, né? Depois de 25 anos, deixar elas sem final, eu queria finalizar, eu queria fechar a coisa. E até terminou surgindo outro personagem, que foi Duma, né? E aí eu comecei a fazer várias pesquisas. Então, aí a partir de 2018 foi que as pesquisas realmente tem várias referências, desde referências religiosas ao ocultismo. Não é segredo para ninguém que a estrutura básica da saga Críticas é baseada na Bíblia cristã, mas com vários enxertos da Torá, do judaísmo, outros livros de ocultistas como Eliphas Levi, Papos,
e entre outros, um monte de coisa que eu fui usando para construir toda essa narrativa. E aí vem a manipulação, a etapa de manipulação, conectar as ideias que costumam gerar tensão e bloqueio. Bem, eu não vou falar disso porque eu tive vários bloqueios, mas não foi as ideias, porque eu já disse, minha gente, eu não sou um escritor. Eu quero ser agora, best-seller, ainda por cima. Mas eu apenas criei, era só uma vontade de soltar aquilo que estava dentro de mim e eu nem sabia por quê. Então, eu não segui fórmula, eu não segui mapa. A única coisa que eu sabia a partir de 2012 era que eu não queria que o meu livro fosse uma cópia do Nárnia, muito menos uma cópia do Senhor dos Anéis, nem do Harry Potter. Isso aí, Harry Potter. Mas ninguém fala certo mesmo, tem Harry Potter. Eu não queria que isso acontecesse. Era a última coisa na vida que eu não queria. Aí eu até tive a oportunidade, né, quando a internet começou a chegar, baixei os livros, mas não quis ler, porque eu nem tinha tempo para ler, porque eu estava no meio da faculdade. Mas às vezes a gente arruma um tempinho, mas eu não quis ler. Até hoje eu nunca li. Por quê? Porque eu não queria impregnar a minha narrativa com as narrativas dos outros. Que lindo. Por quê? Pense comigo. A Rowling a gente sabe que leu, porque a Rowling é novinha. Rowling, né? Rowling. A autora do Harry Potter. É novinha, ela... Novinha assim, né? Ela com certeza leu Nárnia e o Senhor dos Anéis. Mas me diga, por acaso, Lewis, leu o Senhor dos Anéis? Tolkien leu Nárnia para se inspirar, que eles leram, que eles eram amigos, eles trocaram, né? Não era isso, né? Tem uma história, tô lembrando. Mas assim, eles não leram para se inspirar, então eles se inspiraram nas coisas do passado, que me lembra muito o Parker, né? O Douglas Parker, que foi o cara que criou a nossa ideia de world building, criou uma disciplina lá na Universidade de Texas, na década de 70, que perdurou até 2007, uma disciplina de introdução ao world building. Então, assim, tipo, ele mandava o povo ler a Odisseia, a Divina Comédia, entre outras coisas mais, para se inspirar. E foi o que eu fiz. Eu fui lendo coisas aleatórias, totalmente aleatórias, para adicionar ao meu mundo. Incubação, né? Esperar para trabalhar a solução de forma relaxada. Então, eu incubei por 25 anos a saga crítica, então foda-se. Incubei tempo demais, deu tempo de revisar, de revisar, querer mudar tudo, não mudar. E aí vem o quê? Vem a iluminação, né? O eureka, quando a ideia surge de forma clara e prazerosa. Bicho, né? Isso aí aconteceu durante 25 anos. Tinha dia que eu acordava de madrugada e ia lá escrever qualquer coisa para deixar guardado. Então, muita coisa foi fragmentada, né? Porque, como eu disse, até 2018 não existia Saga Critias. O nome eu dei em 2018. Era Contos de Tiras. Eu não gostava desse nome, mas era porque eu precisava fazer essa relação com a Terra. Eu não gostava, eu odiava esse nome, não feio da bexiga. E aí foi quando eu encontrei o nome Critias, que vem de Platão, né? Lá dos diálogos de Platão, onde ele fala do tio dele, mas não é uma relação com o tio dele, é uma relação com Atlante. Critias para ele também era Atlante, porque o desejo dele era ir embora da Grécia. É Grécia? Acho que é Grécia. Ir embora daquele lugar, porque ele odiava aquela gente, e criou um mundo fantástico para ele chamado Atlante, que onde ele mandava todo mundo pra porra e vivia feliz. Aí eu disse, pô, velho, Critias. É... Aí pronto, essa coisa de iluminação é isso. Foram 25 anos que iluminava, apagava, apagava, iluminava. Ainda tem meu probleminha pessoal, mental, de dopamina. Quando eu fico triste, tenho crash, cai tudo. E eu fico super triste, desisto, rasgo, jogo tudo fora. E depois vem né, aquela coisa que a gente fica coisado e começa tudo de novo. Mas enfim. E aí vem a elaboração, né? Eu acho que essa parte final agora, depois que eu me formei, eu sou professor de história, passei pela pós-graduação, mestrado, doutorado, me ajudou muito
né, a ter uma visão mais ampla da coisa e essa parte da elaboração me ajudou bastante nisso. E aí, minha gente, veio a verificação, né? Eu terminei sábado, faz uns 2 sábados já que eu terminei, sei lá, dia 17. 17 de março de 2026. É uma ótima história de Critias! Porque eu terminei o livro, terminei de verdade. E aí comecei a mandar para as editoras e também para editoriais, né, empresas editoriais, para ver. Porque você não vai mandar para um amigo, não sei você, se você tem um amigo, uma amiga, foda-se, é problema seu. Eu não tenho ninguém para ler, as pessoas do meu ciclo não gostam de ler. E também tem algumas pessoas que não iriam entender se eu mandasse para elas lerem. Eu até tentei buscar alguns leitores que eu achei que gostariam de ler, mas não gostariam, né? Me enxotaram com a vassoura. Mas tudo bem. É, Então é isso. A verificação melhor que você tem é quando ela é paga. Você paga para as pessoas, paga um editorial, vai pagar também na editora, porque é, igual ao pote do outro lado do arco-íris, é você encontrar uma editora séria das grandes que compre a sua ideia. Que vai fazer tudo de graça para você, cobrar os royalties dela e dar os royalties, né, que é cobrar o custo dela e dar os royalties para você, mas isso é muito difícil, minha gente. Isso é quase impossível. Então você vai se fuder e ter que encontrar um editorial onde você vai pagar uma grana para ele fazer, a empresa fazer, ou a pessoa fazer a verificação, analisar, dar os pitacos dela, vocês entrarem no consenso para preparar, para enviar para a editora. Então, esse foi o processo criativo da Saga Critis. E eu não sei o que é que vocês vão achar, mas é isso. Beleza? Tchau!